Você já parou para pensar no que está oculto por trás das obras que tanto impactam nossa imaginação? Aqueles detalhes sutis, quase imperceptíveis, que parecem sussurrar segredos ao nosso subconsciente? Aqui, mergulharemos nas camadas profundas e nos mistérios escondidos das artes, dos filmes e, claro, dos jogos. Vamos desvendar juntos o que foi deixado nas sombras, explorar o lado oculto das narrativas e sentir o impacto daquilo que talvez nunca tenhamos notado. Prepare-se para abrir os olhos e talvez enxergar o mundo de um jeito que jamais imaginou. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de algo tão intrigante quanto fascinante: as conexões inesperadas entre o icônico jogo Shadow of the Colossus e figuras lendárias, incluindo personagens bíblicos e mistérios antigos, que evocam simbolismos enraizados na história. Você já se perguntou por que esse jogo lançado em 2006 continua a capturar nossa imaginação mesmo após quase 2 décadas? Há algo muito mais profundo escondido em sua narrativa e nas figuras misteriosas que habitam seu universo. Vamos abrir as portas desse enigma e ver como Shadow of the Colossus pode estar entrelaçado com histórias e simbolismos antigos. Antes de nos aprofundarmos nos mistérios, é importante conhecermos os personagens centrais do jogo. Wander é um jovem que desafia as forças do destino para ressuscitar Mono, uma jovem que teve uma morte trágica devido a uma profecia que julgava seu futuro como amaldiçoado. Wander rouba a espada sagrada e parte para as Terras Proibidas, em busca de poder para trazer sua amada de volta. Mas o preço não é pequeno. Wander deve destruir 16 colossais inimigos para libertar a entidade misteriosa chamada Dormin, uma figura que oferece a ele a chance de quebrar a maldição de Mono. E se eu te dissesse que a entidade Dormin tem uma conexão direta com o personagem bíblico? Invertendo o nome Dormin, temos o nome Nimrod. De acordo com a Bíblia, Nimrod foi o primeiro poderoso na Terra e valente caçador diante do Senhor, e é frequentemente ligado à construção da Torre de Babel. No jogo, temos o Santuário de Adoração, uma estrutura gigantesca e misteriosa, semelhante em forma e propósito à Torre de Babel. Assim como a Torre de Babel, essa torre no jogo guarda segredos e um jardim suspenso no topo, um possível aceno aos jardins suspensos da Babilônia. Em sua essência, tanto Wander quanto figuras lendárias como Nimrod compartilham uma característica em comum. Ambos são caçadores, enfrentando inimigos colossais em nome de um objetivo maior. Wander desafia gigantescos colossos para restaurar a vida de Mono, enquanto Nimrod é descrito como um poderoso caçador nas escrituras. Mas a história vai além das sombras que percorremos. Semiramis, uma rainha cercada de mistérios, era uma das figuras mais poderosas e enigmáticas da antiguidade. Segundo algumas narrativas, ela teria nascido dos deuses e criada por pombas. Na antiga Babilônia, ela se ergue como uma majestade, atravessando o tempo e a história com sua marca indelével. Segundo lendas, Semiramis seria mãe de Nimrod. Ela era simbolismo de poder e reverência, conhecida pelos monumentos grandiosos que deixou ao mundo. E então, no mundo de Shadow of the Colossus, encontramos Mono, uma figura igualmente envolta em silêncio e mistério. Ela surge quase etérea, cercada por pombos que vão ao seu redor como guardiões silenciosos, remetendo-nos à imagem de Semiramis, que foi criada pelas asas sagradas dessas mesmas criaturas. Esse pequeno detalhe, tão sutil quanto profundo, parece unir as duas figuras, Mono e Semiramis, como se, no espírito, ambas partilhassem um elo divino. Poderia Mono ser uma releitura de Semiramis? Ambas apresentam figuras envoltas de mistério. Segundo as narrativas bíblicas,
Nimrod foi um poderoso caçador e governante, mas também alguém sem escrúpulos, a ponto de tomar sua própria mãe, Semiramis, como esposa. Este relacionamento, envolto em tabu, desafia os limites do sagrado e do proibido. Após a morte de Nimrod, Semiramis impôs-se como uma deusa e continuou a cultivar o seu poder. Em sua busca por eternizar a memória de Nimrod, ela teve um segundo filho, Tammuz, a quem proclamou como a reencarnação de Nimrod, unindo o ciclo da vida e morte em uma narrativa de renascimento e dominação. Semiramis acreditava que, ao apresentar Tammuz como o renascido Nimrod, estava perpetuando seu legado e seu poder divino. Essa história revela o complexo ciclo de paixão, transgressão e renascimento entre Nimrod e Semiramis, um tema que ecoa nas tramas e simbolismos de outras histórias, e que nos permite entender os simbolismos de figuras como o Dormin em Shadow of the Colossus. Dormin, a entidade que sussurra em vozes tanto masculinas quanto femininas, é uma figura que transcende as noções comuns de gênero e identidade. Na tradição de alguns mitos, figuras poderosas como Nimrod e Semiramis eram vistas como agentes de um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento, em que as fronteiras entre o sagrado e o proibido se tornavam indistintas. No final de Shadow of the Colossus, um elemento peculiar e carregado de simbolismo surge. Esse animal, que aparece logo após a derrota de Dormin, tem um significado profundo na mitologia suméria e babilônica, especialmente em sua associação com a juventude e o renascimento. Na mitologia antiga, o cervo é visto como um símbolo de renovação, um ser ligado ao ciclo eterno da vida, à imortalidade e à busca pela regeneração. Em várias culturas da Mesopotâmia, acreditava-se que o cervo estava intimamente conectado aos deuses e à espiritualidade, muitas vezes sendo um mediador entre o mundo dos vivos e dos espíritos. Além disso, a fonte da juventude, que também aparece no contexto do jogo, onde Wander é rejuvenescido após a batalha final, faz uma alusão clara àqueles mitos antigos, como a lenda suméria de Gilgamesh, que mencionam fontes místicas ou locais sagrados que possuem o poder de restaurar a vida ou conferir imortalidade. Essa ideia de uma fonte que renova e transforma, com a ligação direta ao mundo espiritual, é uma imagem comum nas civilizações antigas, refletindo a busca humana pelo poder sobre a morte e a preservação da juventude eterna. Em Shadow of the Colossus, o santuário, onde Wander enfrenta os colossos e passa sua própria transformação, pode ser visto como uma espécie de fonte, um local onde a morte e o renascimento se entrelaçam. O cervo, ao aparecer nesse cenário, não está ali apenas como elemento estético, mas como uma representação da esperança, da renovação e do ciclo contínuo da vida e morte. Assim como os antigos babilônicos acreditavam na interconexão entre o mundo material e o espiritual, Shadow of the Colossus explora essa mesma tensão entre o físico e o etéreo, onde o sacrifício de Wander, mesmo com seu grande custo, é seguido pela promessa de um novo começo, sugerido pela presença do cervo e pela regeneração que ocorre no final da jornada. Esse simbolismo conecta o jogo com uma tradição milenar, onde a busca pela imortalidade e a relação com o divino são temas centrais. Shadow of the Colossus é uma obra que se destaca não só pela sua jogabilidade, mas pelos mistérios e símbolos profundos que carrega. Em cada detalhe, vemos traços de mitologia, lendas e figuras históricas que despertam em nós uma sensação de algo maior e antigo. E aí, o que você achou dessas conexões? Será que esses personagens compartilham mais do que apenas coincidência? Deixe nos comentários sua teoria. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Ative o sino de notificações para mais mistérios como esse. Até a próxima.